Então, hoje, a gente vai começar a trabalhar com corrente alternada, tá bom? Eu coloquei para vocês uma lista de exercícios lá no AVA. Então, tá a lista de exercícios 1 do ciclo 2. Ela já está disponível para vocês fazerem. Como todas as atividades, agora elas vão poder ser entregues até dia 18 de novembro. O prazo que eu coloquei para a entrega da lista é dia 18. Só que todas as listas de exercício, todos os questionários, o prazo final vai ser dia 18 de novembro. Não deixem acumular, já façam essa lista. Se vocês já quiserem enviar, o envio já está aberto. Então, vocês já podem fazer e já enviar para poder deixar menos trabalho para o fim, tá bom? Então, já enviem logo para poder não ficar sobrecarregado no final. As provas de vocês da segunda VA, elas vão do dia 9 até o dia 15 de novembro. Então, tentem terminar os questionários e os trabalhos antes para não acumular para o dia da prova. Então, até dia 18 de novembro. Dessa vez, como o prazo é estendido até o final da VA, vocês não vão poder me entregar depois do prazo, tá? Então, depois do prazo encerrou, eu não aceito mais trabalho algum. Então, tá lá para vocês disponível a primeira lista de exercícios. É basicamente sobre o assunto da nossa aula de hoje, que é princípios de corrente alternada. Qual que é o objetivo da aula? Então, nossos objetivos são conhecer e diferenciar o que é uma corrente contínua e uma corrente alternada, identificar quais são os principais instrumentos ou dispositivos elétricos que operam em regime senoidal. Então, esses dispositivos são o capacitor, o indutor e o resistor. Verificar a forma de onda de tensão e corrente sob regime permanente e conhecer as principais relações que a gente tem entre tensão, corrente, resistências e reatâncias. Esses são os objetivos da aula de hoje. Aqui eu coloquei para vocês alguns vídeos que vocês podem ver, depois se vocês acessarem, copiem esse link, coloquem no YouTube. São vídeos interessantes sobre princípio de corrente alternada, tá? Aí vocês podem olhar lá. E tem o livro também. Lá no AVA de vocês também tem disponível, eu coloquei para vocês um vídeo, só vocês acessarem, tá lá em objetos de aprendizagem, um vídeo muito educativo, muito didático sobre a corrente alternada também. Acho interessante vocês verem, quando terminar a aula, vocês já entrem e já assistam esse vídeo, é um vídeo rápido, acho que ele não chega a 5 minutos, e é muito didático, então vocês vão conseguir compreender bem o princípio da corrente alternada, tá bom? O que é uma corrente alternada? O que é uma corrente contínua? A corrente, ela vai ser ligada, ela vai existir, a gente vai ter corrente quando a nossa tensão, uma diferença de potencial estiver ligada com a resistência ou com algum dispositivo que esteja consumindo potência. Então, para que exista a corrente, a gente vai ter que ter um dispositivo ligado nessa tensão. Então, se a minha tensão for uma tensão contínua, a minha corrente vai ser uma corrente contínua. Se a minha tensão for uma tensão alternada, a minha corrente ela vai ser uma corrente alternada. Nós chamamos uma tensão de tensão contínua quando o seu valor não se altera com o tempo. Então, a corrente contínua, a tensão contínua, desculpa, ela não vai se alterar com o tempo. Então, a corrente contínua, que a gente pode chamar de CC ou DC, também é uma forma da gente chamar essa corrente, ela vai estar sempre no mesmo sentido e ela vai ser constante, ela não vai se alterar com o tempo. Uma tensão ela é chamada de alternada quando o seu módulo varia continuamente, cuja polaridade é invertida periodicamente. Como assim? Nós temos a tensão alternada, eu estou variando continuamente o módulo. Então, uma hora aquele módulo é positivo, depois ele vai ser negativo, depois ele vai ser positivo novamente, e assim sucessivamente. Então, quando nós temos a corrente alternada, uma hora ela vai para um sentido, outra hora essa corrente ela volta no sentido contrário, tá bom? Então, uma hora ela está indo no sentido, outra hora ela vem no sentido contrário. Devido àquela rotação do condutor no nosso campo magnético. Então, quando eu estou girando lá no meu gerador de corrente alternada, esse giro aqui no campo magnético, uma hora eu estou no polo norte
aqui do meu ímã, minha tensão ela vai ser positiva e negativa. Quando eu passo para o polo sul, esse sul aqui, o meu positivo ele vai virar negativo e o meu negativo ele vai virar positivo. Então, eu vou ter essa inversão da minha tensão. Se eu tenho inversão da tensão, a corrente ela vai ter essa inversão também. Então, por isso que uma hora eu tenho um valor positivo, um máximo positivo, depois eu tenho aquele máximo negativo. Isso é o que a gente chama de corrente alternada. A contínua, a gente vai ter o comutador. Então, o comutador, ele vai fazer essa inversão do sinal da tensão. Então, a minha tensão, ela não vai mudar de polo. O polo da minha tensão, ele vai ser sempre o mesmo. Com isso, a minha corrente, ela vai ter sempre um sentido. Então, ela sempre vai ter aquele polo que vai ser aquele polo positivo. Eu não vou ter a inversão do sentido da corrente, tá bom? Então, dentro de um gerador de corrente contínua, como a gente viu, a gente tem o rotor, o estator, as escovas e o comutador, onde o comutador é o responsável por fazer a inversão da tensão e, com isso, inverter o sentido da corrente, para que a corrente fique sempre no mesmo sentido, ok? Quando nós, ainda mais, né, além disso, a gente pode chamar um gerador de corrente contínua de dínamo. Um outro nome que a gente tem para esse tipo de gerador é dínamo. Um gerador de corrente alternada, quais serão as partes? Eu vou ter o rotor, da mesma forma, o estator, rotor, estator. Vou ter as escovas, mas em vez de eu ter um comutador, eu vou ter um anel coletor. Porque esse anel coletor, ele vai coletar aquela corrente que está saindo, mas não vai fazer a inversão do sentido da tensão. Então, a minha corrente, ela vai sair de forma alternada. O meu gerador de corrente alternada, ele também pode ser chamado de alternador. É outro nome que a gente tem para o nosso dispositivo gerador de corrente alternada. Até aí, tudo bem? Obrigada. Então, uma tensão é contínua quando ela é constante e não se altera no tempo. Exemplos de tensão contínua são os geradores, as pilhas e as baterias. Então, pilhas e baterias, elas sempre serão fontes de tensão contínua. Com isso, elas vão nos dar uma corrente contínua como resultado. Então, aqui a gente tem um aspecto físico de uma corrente contínua. Qual que é seu aspecto? Ela vai ser uma linha, então uma reta. A gente não vai ter variação. A tensão ela vai ser uma reta e a corrente da mesma forma. O que vai modificar o valor da corrente vai ser o valor da nossa resistência ligada. Dentro de uma rede, de um circuito de corrente contínua, a gente vai ter o resistor ligado. O resistor, ele vai consumir uma potência e ele vai ser uma queda de tensão. Ele vai fazer com que essa tensão ela sofra uma queda até chegar no outro ponto do circuito, tá bom? Como que a gente faz para poder relacionar então tensão e corrente a partir da lei de Ohm, onde a tensão ela vai ser igual a resistência vezes a corrente, tá? Então isso aqui é a nossa equação da corrente contínua que a gente faz para relacionar a tensão e a corrente. A gente faz isso a partir do resistor. Por que, então, que a gente tem que usar a corrente alternada? Se a nossa corrente contínua ela é simples a análise, a gente já consegue fazer. Porque quando nós temos a corrente contínua, ela é muito fácil de ser trabalhada, mas ela é difícil de ser transportada. Então, uma rede para transporte de corrente contínua, ela se torna muito cara, porque nós temos que aumentar a seção do condutor. Por que a gente tem que fazer esse aumento? Quando a gente vai transportar uma certa quantidade de potência, para transportar energia, vai ter uma queda de tensão. Então, essa tensão, ela vai acontecer, essa queda, de acordo com a distância. Uma queda de tensão, ela vai dar para a gente uma perda de potência, e a gente não quer que isso aconteça.
Então, o que a gente faz? Para sanar esse problema, a gente pode aumentar a área da seção reta do condutor e diminuir assim sua resistência, ou elevar a tensão da energia transportada, diminuindo a corrente. Se eu aumento a área da seção, o que é aumentar a área da seção? Aumentar a área da seção é aumentar a bitola do fio condutor, é eu fazer com que esse fio ele seja mais grosso. Isso faz com que a resistência diminua, a resistência àquela passagem da corrente, só que vai aumentar muito o custo da minha rede de transporte de energia, vai aumentar muito o custo da transmissão. A minha outra opção é elevar a tensão da energia transportada, porque se a minha tensão tensão é igual a resistência vezes a corrente. Se eu aumento muito a tensão, a minha corrente ela vai diminuir. E se eu diminuo a corrente, eu consigo transportar em condutores de menor seção. Isso faz com que a gente tenha uma economia no transporte de energia. Só que quando a gente faz essa elevação de tensão, ela só pode ser elevada para transporte. Quando a gente chega para a utilização, ela tem que ser abaixada novamente. Por quê? Qual que é a tensão que a gente utiliza nas nossas casas? Aqui a gente utiliza 220 volts monofásico e 380 trifásico. Então, ela tem que ser abaixada e elevada a altíssimas tensões para ser transportada. Quem faz essa elevação de tensão e esse abaixamento de tensão são os transformadores elétricos. Então, os transformadores de tensão é que vão elevar a tensão e abaixar essa tensão. Mas esses transformadores, eles só trabalham com corrente alternada. Então, o transformador, ele não trabalha com corrente contínua. Nós não conseguimos elevar tensão contínua. A gente só consegue elevar tensão em tensão alternada, corrente alternada. O fator chave, então, para que a gente tenha esse uso de corrente alternada é a facilidade de transporte que a gente tem ao se elevar essas tensões. Então, se eu elevo a minha tensão a 400 mil volts, a minha corrente ela se torna pequena e as seções dos meus condutores que eu tenho que transportar são seções menores. Se as seções são menores, o custo com os condutores vai ser menor e o custo com as torres, com os suportes para esses condutores também vão ser menores, porque eu vou ter que fazer uma construção menos robusta, já que o fio ele vai ser mais leve, já que o meu condutor ele vai ser mais leve. Então, a gente utiliza a corrente alternada para que nós possamos fazer essa transformação de tensão, tá bom? Então, corrente alternada é para que a gente consiga transformar. Esse assunto a gente vai ver melhor quando vocês estiverem estudando lá instalações elétricas. Então, instalações elétricas, vocês vão ver um pouco sobre geração, transmissão e distribuição de energia. Então, isso aqui é da parte da transmissão. A gente normalmente gera em 9 kV, 18 kV, transporta, a transmissão de energia é feita em 400 kV, 400 mil volts, e a utilização ela é feita em 220 volts, tá bom? 127 ou 220 volts. Quando nós temos essa corrente que é chamada de corrente alternada ou tensão alternada, nós vamos ter como resultado uma senoide. Então, a senoide, ela vai ser a forma como a onda de tensão, como a onda de corrente, ela vai ser apresentada. Então, a gente chama de senoide. Senoide vem lá da função seno. Então, não sei se vocês lembram, a curva da função seno é o que a gente chama de senoide. É um vetor que ele está girando em uma circunferência. Esse giro dele nessa circunferência, se a gente projetar aqui, fazer a projeção da sombra, a gente vai ver que essa projeção, ela vai fazer com que nós tenhamos essa senoide. Então, vai ser a projeção vertical de um vetor de amplitude A que gira com velocidade angular ômega em torno da sua origem. Então, sempre que nós temos uma senoide, essa senoide ela vai poder ser descrita em função da sua amplitude e da sua velocidade angular, que são as duas coisas que a gente consegue retirar dessa projeção do vetor. Ok? Então, a nossa corrente, a nossa tensão alternada,
elas não vão ser um valor fixo, um valor como a gente tem, por exemplo, as correntes contínuas. Elas vão ser uma senoide, um valor senoidal. Então, uma senoide, normalmente, ela é apresentada como, no caso aqui, a gente tem uma tensão. Então, essa tensão V1 de T, porque vai depender do tempo, vai ser igual a seno de ômega T mais 0 graus. Esse zero aqui, esse ângulo que vem somado, a gente fala que é o ângulo de fase. Então, aqui a gente tem um ângulo que é chamado ângulo de fase, ok? Ele pode variar de 0 a 90, a 180, na verdade. Então, aqui é o ângulo de fase da nossa senoide. Então, uma senoide, ela vai ser apresentada sempre em função da amplitude e da velocidade angular. Amplitude A vai ser o máximo valor que a gente já consegue alcançar na senoide. Ômega vai ser o quê? Ômega, ele está ligado à frequência que a gente vai ter de giro, a velocidade angular, a velocidade que aquele vetor está girando dentro de um círculo. Ok até aí? A senoide, normalmente, ela vai começar no zero, então nossa senoide, nossa função seno aqui com o ângulo de fase zero, ela começa no zero, tem valor máximo. E depois ela volta para o zero, um valor mínimo negativo, que tem em módulo o mesmo valor do máximo, tá bom? Isso aqui vocês já viram. E nós podemos representar também outra função, que é a função cosseno. Quando nós temos uma função cosseno, a gente chama de função cossenoide. Só que o cosseno, ele é uma senoide defasada. Então, esse cosseno é uma senoide que começou antes. É como se nós projetássemos aqui, é como se a gente tivesse essa senoide que começou antes. Então, o cosseno, ele é uma senoide adiantada, tá bom? Sempre que a gente tem um cosseno de alguma coisa, ele vai ser uma senoide adiantada em 90 graus. O que é uma senoide adiantada em 90 graus? Eu vou adicionar 90 graus a minha senoide. Então, eu tenho A seno de ômega T mais 90. Isso é igual, se eu falar que eu tenho um A seno de ômega T mais 90, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho um A cosseno de ômega T. Então, o cosseno, ele vai ser uma senoide adiantada 90 graus. Onde esse 90 graus aqui é o que a gente chama de ângulo de fase. Então, o ângulo de fase da minha função é esse ângulo acrescido ao meu ômega T. Vai dizer se ela está adiantada ou atrasada, ok? Então, logo, com isso, a gente consegue dizer que a tensão 2, aquela tensão 2 que estava representada como cossenoide, ela está defasada 90 graus da tensão 1. Então, a minha tensão 1 e a tensão 2, ela tem um ângulo de fase de 90 graus. Uma está defasada da outra em 90 graus, tá bom? Então, a função seno, ela vai se alternar infinitamente no tempo e vai possuir um comportamento periódico. O que é um comportamento periódico? Ela vai se repetir. Esse período vai ser o tempo de completar uma oscilação. A gente chama de período, o tempo que eu completo uma oscilação. Então, eu pego aqui a minha função azulzinha. Se eu pego aqui um período, vai vir de 0 até eu completar toda essa minha oscilação. Eu tenho o valor máximo, 0, mínimo e 0 novamente. Completei uma oscilação, eu tenho o que eu chamo de um período. Esse período aqui tá, esse período dessa nossa senoide em azul, ele é de 0,2 segundos, tá bom? Então, aqui nós temos o tempo e aqui no eixo Y nós temos a amplitude. O multiplicador ômega, que é aquela nossa velocidade angular, informa sobre a frequência do sinal variante no tempo, e o multiplicador A, que é a amplitude, representa a amplitude do sinal. Então, se nós temos essas duas ondas aqui, essas duas senoides, a azul e a vermelha, nós sabemos que a amplitude da azul, se nós formos olhar, é de 5 volts, o seu período é de 0,2 segundos, a sua frequência vai ser de 5 Hz. Por que a frequência é 5 Hz?
porque a frequência ela é igual a 1 sobre período. Frequência é igual a 1 sobre período, vai ser igual a 5 Hz. Ômega vai ser a velocidade angular. Essa velocidade angular é dada por 2 vezes π vezes f, onde f é igual à frequência. Então, a velocidade angular da nossa senoide azul vai ser de 31,42 radianos por segundo. Da nossa senoide vermelha, a nossa amplitude, o máximo que eu consigo chegar aqui é 3 volts, e a nossa frequência é 1 sobre período, onde o período dessa onda vai ser de 0,5 segundos. Então, é o período, até eu completar uma oscilação completa. Então, 0,5 segundos, que vai dar para a gente uma frequência de 2 Hz. Se a frequência é 2 Hz, a minha velocidade angular ela vai ser 2π vezes f, que dá 12,57 radianos por segundo. Até aí, tudo bem? Sim, de boa. Tranquilo, né? Tudo isso vocês já viram. Então, nós dizemos que uma senoide está adiantada quando ela parte primeiro do que a outra. Considerem aqui que nós temos essa senoide vermelha e azul. Essa senoide vermelha é como se ela tivesse saído antes do que a azul. Então, a gente fala que ela está adiantada. Adiantada, nesse caso, em 30 graus. Eu estou aqui com minha projeção acima do eixo zero. Então, tá aqui em 30 graus, ela vai ser uma senoide adiantada. Se eu tenho adiantada, eu vou somar 30 graus na minha senoide. Então, vai ser seno de ômega t mais 30, porque ela está adiantada. Uma senoide atrasada é como se ela saísse depois da minha senoide original. Então, aqui a minha azul tá aqui, é como se essa tivesse saído depois. Então, eu pego a partir do mesmo ponto. Então, se ela saiu depois, ela tá aqui abaixo do meu eixo e ela vai estar atrasada. Eu vou diminuir o valor daquele ângulo de fase. Então, se ela está atrasada, menos 60. Nesse caso aqui, a minha senoide, ela está atrasada 60 graus, tá bom? Se a minha senoide está adiantada em 90 graus, eu vou somar mais 90 graus. E se ela estiver atrasada em 90 graus, eu vou colocar menos 90 graus. Simples assim. Senoide adiantada, a gente aumenta aquele ângulo de fase. Senoide atrasada é como se a gente estivesse retirando aquele ângulo de fase, tá bom? Quando a gente tem essa senoide, a gente vai ter alguns valores importantes que a gente tem que estudar, que são os valores de pico a pico, médio e eficaz. O que são esses valores? O valor de pico é a amplitude da nossa onda. Então, em uma onda senoidal, vai ser a própria amplitude do vetor, o seu módulo, que vai ser esse valor de pico. Então, vai ser correspondido ao valor máximo atingido pela forma de onda. Desse jeito, a gente pode ter um valor de pico negativo ou um valor de pico positivo quando a senoide ela é simétrica. Então, o valor de pico é o valor máximo que a nossa senoide ela vai alcançar, tá bom? O valor de pico a pico, se a nossa senoide ela for simétrica, então o que a gente vai ter? Que ele vai ser 2 vezes o valor de pico. Porque eu tenho uma senoide, eu vou para um pico positivo, um pico negativo. O meu valor pico a pico vai ser todo esse valor aqui, 2 vezes a amplitude, tá bom? Então, valor médio. O valor médio, se eu for pegar numa senoide, como uma parte ela vai ser positiva, depois negativa, sempre assim se repetindo, o meu valor médio ele seria normalmente nulo. Então, a gente não considera o valor médio. O que a gente utiliza? Um valor que é chamado de valor eficaz. Então, o nosso valor eficaz, a nossa tensão eficaz, é a tensão importante que a gente vai usar na eletricidade. Porque a tensão eficaz de RMS, a gente representa a tensão eficaz como sendo esse VEF ou ainda V de RMS. Esse valor eficaz é o valor de tensão que ele vai reproduzir a mesma dissipação de potência no resistor.
Então, é aquele valor de tensão que nós temos na nossa tomada. Como a nossa energia ela é fornecida em corrente alternada, lá na nossa tomada, aqueles nossos 220 volts, eles são um valor eficaz, não é um valor médio, é um valor eficaz, tá? Esse valor eficaz, ele é dado pela amplitude sobre raiz de 2. Então, V de RMS é igual a amplitude sobre raiz de 2. Até aí, tudo bem? Então, em uma onda aqui, nós temos essa nossa onda senoidal, V de T. V de T é igual a 179,63 seno de 2π 60t. O que eu tenho aqui dessa onda? Se eu pego esse valor 179,63, ele vai ser a amplitude da minha onda. Então, a amplitude 179,63. Ah, mas eu quero apresentar como uma grandeza elétrica, então isso aqui é a minha tensão de pico. A tensão de pico ela vai ser de 179,63 volts. Mas eu quero saber qual que é a tensão RMS, a tensão eficaz que essa senoide ela vai transmitir para a gente. Então, para eu saber qual que é o valor eficaz, eu pego esse valor e eu vou dividir por raiz de 2. Quando eu faço isso, eu sei que a minha tensão eficaz é de 127 volts. Então, a tensão eficaz, lá quando a gente tem, por exemplo, no Sudeste, que o que sai da tomada é 127 volts, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, 127 volts o valor da tensão na tomada. A onda senoidal que está chegando é uma onda de 179,63 seno de 2π 60t. O que vai ser o meu ômega, a minha velocidade angular? A velocidade angular ela é 2π vezes 60. 2π vezes 60, se eu representar isso, eu sei que ômega é 2πf, então a minha frequência desse sinal é de 60 Hz, que é o que a gente tem aqui. Nosso fornecimento de energia elétrica é numa frequência de 60 Hz. E a tensão lá em Minas de 127, e aqui pra gente a gente tem uma frequência de 220, tá bom? Qual então que é a nossa onda que chega aqui pra gente nas nossas tomadas? Se eu quero saber qual que é o meu valor de amplitude, eu pego o meu RMS, o meu eficaz, e multiplico por raiz de 2. Aqui pra gente seria uma onda V de T é igual a 311,13 seno de 2π 60t. Tá bom? Esse aqui é o valor da onda senoidal que chega pra gente, o valor da nossa tensão alternada que chega nas nossas casas. Tudo bem até aí? Então, aqui é uma ilustração para que vocês vejam. A gente tem a amplitude, que ela pode ser tanto a tensão quanto a corrente, dependendo do que a gente estiver estudando. Aqui nós vamos ter o ângulo ou o tempo. Então, quando a gente trabalha aqui com ângulo, a gente está medindo em graus. Se a gente mexe com o tempo no nosso período, a gente vai ter a velocidade angular e a partir daí também a gente consegue achar qual que é o ângulo. E aí é que nós temos os valores. Valor de pico é aquele valor máximo que a gente consegue alcançar. Valor pico a pico vai ser 2 vezes o valor máximo que eu vou alcançar de um pico até o outro. Valor RMS é aquela tensão eficaz, que ela seria em torno de 0,707 valor de pico. Tá bom? Então, sempre que nós temos um dispositivo conectado a um circuito elétrico, nós vamos ter uma resposta que esse dispositivo ele vai dar. Se nós temos esse dispositivo ligado com um sinal senoidal, no caso uma tensão senoidal, a resposta que nós vamos ter vai ser uma resposta senoidal. Então, se eu tenho uma tensão, que ela é uma tensão variante com o tempo senoidal, a minha corrente, ela também vai ser uma corrente senoidal, tá bom? Porque veio desse sinal alternado. Então, quando eu tenho um resistor, em um resistor ou em um circuito puramente resistivo, tanto a onda de tensão como a onda de corrente, elas se encontram em fase. O
que isso quer dizer? Que elas saem juntas ao mesmo tempo. Eu não tenho defasagem. Se eu estou em fase, eu não tenho defasagem entre a tensão e a corrente. Se está em fase, eu não tenho defasagem entre a tensão e corrente. Como que eu faço para achar, então, qual que é o valor da minha corrente? Então, eu sei que a potência, que eu vou ter a potência eficaz, vai ser igual a tensão eficaz ao quadrado sobre a resistência, e a potência também pode ser dada como a resistência vezes a corrente ao quadrado. Para eu encontrar qual que vai ser a minha corrente, a minha resistência, eu posso associar ainda com a lei de Ohm aplicada. Então, RMS vai ser igual a IRMS vezes o resistor. Então, a minha tensão senoidal vai ser igual aqui o valor somente o eficaz, porque aquela parte que a gente vai ter, como elas estão em fases, o ômega T, ele vai ser o mesmo, tá bom? Estão em fases. Então, o que vai mudar é apenas a amplitude da minha onda. O que muda quando eu tenho a tensão e uma corrente, um circuito puramente resistivo, vai ser apenas a amplitude que eu tenho do sinal, tá bom? Então, eles estão em fase. Até aí, tudo bem? Vocês ainda estão na aula? Vocês já desistiram? Tudo, professora. Então, nós vamos cair agora. Eu já vou desligar e aí eu chamo vocês novamente, tá bom? Mesmo link.